Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer ao Carlos Alberto pelo convite, dizer que estava com a reunião marcada hoje à tarde em São Paulo, mas consegui cancelar para poder atender aqui a demanda da CNPL, que é muito importante. Não preparei nada em especial, vou improvisar aqui, então já antecipadamente peço desculpas se saiu alguma ideia descoordenada, mas a intenção aqui é trazer uma rápida reflexão do que aconteceu de ontem para cá e quais serão as consequências daqueles episódios para a vida dos trabalhadores, para a vida dos profissionais liberais e para o próprio país. É preciso a gente ter presente que no último ano houve mudanças muito significativas no país que se mudou uma forma de relação do Estado com a sociedade, com o mercado e com o Congresso. A eleição, a efetivação do presidente Temer não foi apenas uma mudança de nome na presidência da República, foi uma mudança de paradigma. Saiu uma agenda com um viés mais nacionalista, mais social, mais preocupado com a proteção dos empregos, da seguridade, de prestação de serviços públicos, por uma outra que vai utilizar os recursos e os poderes do Estado mais em favor do capital e menos em favor do trabalho. Foi o que isso significou em termos de mudança. E queria contextualizar bem isso para a gente compreender esse processo bem. No governo da presidente Dilma, nos governos do PT, bem ou mal, havia uma preocupação com o interesse nacional. Se fortalecer, houve um fortalecimento das empresas nacionais, houve a decisão de se adotar no Brasil o conteúdo local, de reativar a indústria naval, de fortalecer a indústria do petróleo e gás. Havia uma preocupação em ter o Estado com quadros concursados prestando serviços públicos à população. Houve concurso público e reajuste para os servidores nesse período. Havia uma preocupação importante no que diz respeito à inclusão social. Várias leis foram feitas no sentido de permitir que donas de casas, pequenos empreendedores pudessem ter acesso à previdência e uma série de medidas nessa direção da proteção do interesse nacional, de inclusão social e de fortalecimento do Estado brasileiro na prestação de serviço. Mas houve excesso, houve desvio de conduta e houve uma coisa que foi a razão pela qual a presidente foi afastada, que foi o fato de o governo utilizar os instrumentos de macroeconomia e a capacidade de regulação para interferir de modo excessivo, na minha avaliação, na gestão dos negócios na iniciativa privada. Quando a presidente estabelece uma regulação do setor de energia, em que estabelece na lei margem de retorno, dizendo quanto é que o empresário pode lucrar, isso é mexer com uma das regras mais sagradas do capitalismo, e o capitalismo não aceita em lugar nenhum do planeta que alguém diga quanto ele vai ganhar, quanto vai ganhar e por quanto tempo vai ganhar. Ele quer liberdade para agir, segue as demais regras de natureza ambiental, trabalhista, tributárias, etc., mas não aceita que interfira na sua gestão, na sua margem de retorno. Chegaram até a advertir a presidente que isso poderia levar à inviabilidade de investimento nesses setores sujeitos à concessão pública, mas mesmo assim ela preferiu manter essa linha. E foi isso que a derrubou, eu não tenho a menor dúvida, e vou aqui dar um dado para vocês que ilustra bem isso. Ela só foi descobrir que o mercado queria a cabeça dela, há muito tempo, quando a Vale do Rio Doce, que é uma multinacional brasileira, fechou uma mina de carbono lá na Argentina, de carvão, e lá, mina de potássio na Argentina, e isso significou lá 15 mil empregos diretos e mais algo como 25 indiretos, que era uma região lá que era mantida funcionando, a economia pujante, em função dessa indústria. E a Vale fechou, a presidente de lá ligou para daqui pedindo para que ela intercedesse
junto ao presidente da Vale para ele rever aquela decisão. E ela achou que ia ser fácil. Ligou para o Murilo, presidente da Vale, disse para ele o seguinte: Murilo, o presidente da Argentina me ligou, me pediu que eu falasse contigo para você rever aquela decisão de fechar aquela mina de potássio lá na Argentina. E ele disse para ela o seguinte: presidente, a Vale do Rio Doce tem na sua governança corporativa uma regra segundo a qual não fica em nenhum país do mundo onde tem presença um dia sequer se esse país adotar por contrato ou por lei duas medidas. Uma é fixar a nossa margem de retorno, ou seja, disser quanto a Vale tem que lucrar no seu empreendimento, limitar o nosso lucro. E a segunda é, de algum modo, interferir na nossa gestão mediante ações especiais, a tal da Gold Share, né? E esses eram os dois principais artigos do Código de Mineração que estava para ser encaminhado ao Congresso pela presidente Dilma. Ela mandou imediatamente retirar aqueles dois artigos, porque via que o mercado os rejeitava fortemente, mas aí já era tarde. Ela estava sendo vista pelo mercado como anticapitalista, anti-iniciativa privada, anti-lucro, anti-empresário, ou seja, o satanás em forma de gente para o mercado. Então, já havia a decisão de retirá-la. Precisava apenas o ambiente adequado ou o pretexto adequado para isso. Houve um problema de sazonalidade no Brasil, lembram do preço do tomate, que aquilo levou a uma série de manifestações públicas com o temor de retorno da inflação. Houve aquelas manifestações de junho de 2013, né, que eram manifestações muito saudáveis, porque pedia mais Estado, mais governo, mais presença, mais políticas públicas, e aconteceu exatamente o inverso. Mas por quê? Porque entrou depois um componente moralista justiceiro no processo, que era o fato de que o governo era responsável pela degradação moral do país, que estava desviando recursos, etc. E esse mote fez com que a opinião pública condenasse fortemente o governo da presidente Dilma, sem analisar o que objetivamente tinha sido feito em favor do país, se a vida das pessoas tinha melhorado ou não. Aquilo era o menos importante. O importante era tirar o corrupto do poder. Só que, vou fazer aqui um parênteses apenas, sempre que eu tenho oportunidade, isso é bom a gente fazer, para a gente pensar muito nesse tema. Sempre que a gente se pauta por um debate ou por um discurso de natureza moralista justiceiro, é trágico. Todos perdem. Porque a preocupação é no sentido da fulanização, de punir, botar na cadeia pessoas, e preocupação zero com fechar as brechas que deram causa àquele desvio de conduta. Se não atacar as causas, prender gente é consequência. Tem que fazer as duas coisas. Infelizmente, não tem havido preocupação. E outro dado relevante, que é importante a gente ter presente. O que está acontecendo no Brasil, que levou ao afastamento da Dilma, que vai levar ao afastamento do Michel, decorreu de uma série de legislações que foram aprovadas no Brasil nos últimos 10 anos, que eu vou citar aqui para vocês, isso, sem as quais seria impossível se ver com clareza qualquer desvio de conduta do agente público na sua relação com o mercado e com o próprio Congresso. Nós não tínhamos, há 10 anos atrás, a lei de combate à compra de voto. Não tínhamos a lei ficha limpa, que levava em conta a vida pregressa das pessoas. Não tínhamos a lei de conflito de interesse, que obriga quarentena para servidor público que teve acesso à informação privilegiada e que também pune o servidor que praticar advocacia administrativa. Não tínhamos a Lei Geral de Acesso à Informação, com base na qual o governo se obriga a disponibilizar nas redes sociais, na televisão, desculpe, na internet, o salário, por exemplo, de cada servidor. Não tínhamos, e é obrigado a fornecer qualquer informação que se requeira do Estado, independente de ser interesse pessoal ou coletivo, você não precisa nem se identificar. Não tínhamos a lei de transparência, que é a lei complementar que obriga a União, Estados e municípios a disponibilizar em tempo real todos os seus gastos, convênios, o que você quer saber, quanto é que alguém recebe do Bolsa Família, está lá disponível. Quanto é que se gasta com determinado convênio, está lá disponível isso, União, Estados e municípios. Então, eu não tenho mais jornalismo investigativo. Você vai na página, no portal da internet do governo, reúne os dados, compara, cruza e descobre facilmente eventual desvio de conduta. Não tínhamos a lei fundamental de responsabilização da pessoa jurídica,
Você tinha no Brasil a figura do corrupto, mas não tinha do corruptor. Nós não tínhamos a lei atualizada de combate à lavagem de dinheiro, por meio da qual se permitiu o convênio com o exterior e se permitiu o funcionamento pleno do COAF, que ele acompanha a movimentação financeira de cada um de nós acima de R$10.000 e cruza com nossa declaração do imposto de renda. Então, se eu ganho 100 mil por ano e movimentei 3 milhões, o sujeito vai lá checar que é uma movimentação atípica para verificar se houve lavagem de dinheiro, né? E pode plenamente encaminhar os órgãos responsáveis para fazer essa investigação, né? Mas a própria Receita tem essa autorização para fazer através do COAF. Os convênios internacionais para enviar informações financeiras. A lei de combate ao crime organizado da delação premiadas, sem a qual seria impossível, por exemplo, o que aconteceu ontem, que foi a delação de um grande empresário do agronegócio que entregou uma série de pessoas com as quais se relacionou de modo criminoso para reduzir a sua pena. Não existia apreciação de veto de forma aberta, era secreta. Não existia cassação de mandato de forma aberta, era secreta. Tudo isso aconteceu nos últimos 10 anos. Então era como se a gente, há 10 anos atrás, tivesse 10 graus de miopia, tivéssemos melhorando essa visão à razão de 1% ao ano, e agora, passado 10 anos, se vê com clareza. E aí, antes aqui, esse salão sempre estava sujo, mas a gente tinha problema de vista, não via, só está vendo agora, né? Então, isso é um dado importante, fundamental. E se utilizaram muito desse argumento de natureza ético-moral para substituir o governo anterior pelo atual. Muito bem. Então, houve, na minha avaliação, essa mudança, e de qualquer um que se deu ao trabalho de estudar esse assunto, mudança de paradigma, de princípio. O Estado tem 3 monopólios que, enquanto não inventarem outra forma de organização social, vão continuar sendo praticados pelo Estado. E não vão inventar outra organização nos próximos 50 anos. Que são o monopólio de impor conduta e punir seu descumprimento. Ou seja, o poder de fazer uso da força, da violência para fazer valer as decisões de Estado. O segundo é o poder de legislar. A lei obrigatória para todos e para cada um, regulando a relação entre pessoas e entre essas e as instituições, e fazendo políticas públicas que podem ser de natureza inclusiva ou não. E, por fim, o poder de tributar. Esses 3 monopólios, o modo como se tributa, pode dificultar ou não, facilitar ou não a vida das pessoas. E esses 3 monopólios são utilizados pelos titulares do aparelho de Estado. E o mais importante no Brasil, nos 3 poderes, é o titular do Executivo, porque ele controla as Forças Armadas, ele controla a Receita, ele controla o orçamento e controla a administração. Então, é o Poder Executivo que dá as diretrizes. E, dependendo de quem esteja à frente do Poder Executivo, ele utiliza esses poderes do Estado para proteger uma manifestação ou para reprimi-la, para incluir pessoas no consumo, no usufruto da cidadania, ou para excluir disso. E, portanto, tem esse poder. Como é que era o governo anterior? Com todos os problemas que tinha, utilizava esses poderes do orçamento para combater desequilíbrios regionais e de renda e promover a inclusão social. O novo governo tem menos preocupação com isso e vai canalizar o orçamento e os poderes do Estado para garantir contrato, para garantir propriedade, para garantir a moeda e para contratar no setor privado serviços indispensáveis à população. Não vai repor quadros na administração pública. É tanto que o conjunto de reformas apresentado até agora vem nessa sinalização. Então, houve claramente uma mudança de paradigma. Sai um Estado com a visão, um dirigente com a visão social e intervencionista na atividade econômica, e entra um outro com a visão fiscal e liberal. Como essa mudança era de interesse do mercado, e foi, aliás, o mercado que patrocinou, o mercado só aceitou a efetivação e o impeachment da Dilma para que o Michel a substituísse porque tinha uma pauta chamada Ponte para o Futuro. E essa pauta tinha esse viés liberal e fiscal. E houve uma espécie de distribuição, de atribuição entre os poderes para implementar essa agenda, graças à pressão da mídia e do mercado. Se a gente analisar, é fácil de explicar isso. O Executivo cuidou da dimensão fiscal. Aprovou a nova meta fiscal, aprovou a DRU, aprovou
a emenda à Constituição número 95, que trata do congelamento do gasto público em termos reais, e encaminhou ao Congresso a reforma da Previdência, todos para reduzir gastos do Estado, na dimensão fiscal. O Legislativo, por sua vez, cuidou da chamada melhoria do ambiente de negócio, ou seja, retirou da Petrobras a condição de operadora única do pré-sal, aprovou uma série de leis desfazendo aqueles marcos regulatórios intervencionistas do governo anterior, aprovou a terceirização generalizada, aprovou na Câmara a reforma trabalhista, que está no Senado sob exame, aprovou no Senado e na Câmara, faltam apenas 2 destaques, uma nova regra de governança para os fundos de pensão, que fazem, sabe o quê? Hoje, ainda tem fundo de pensão que tem empregados na sua direção. É o caso da Previ. Esse projeto aprovado proíbe. Hoje, os fundos de pensão das estatais e da União, no caso do Funpresp, têm a participação dos trabalhadores em igualdade de condição com o empregador. 50% do Conselho Deliberativo dos trabalhadores, dos empregadores, e 50% do Conselho Fiscal de cada um. Isso está sendo reduzido por esse projeto para 1/3 do Estado, do patrocinador, do patrão, do empregador, 1/3 do empregado e outro terço para o mercado. Então, se retira do trabalhador a capacidade de gestão sobre os seus recursos para entregar para o mercado. Então, uma visão claramente pró-capital nesse processo. E o Congresso fez isso. Fez uma lei também de governança das estatais para proibir que a empresa estatal pudesse ser utilizada para fazer política pública, ou seja, para dar atendimento à população em substituição ao Estado. Só pode praticar regra de mercado, não pode ser utilizado como instrumento de governo. Então, para que ter estatal se ela não pode cumprir uma função social? O Judiciário, por sua vez, cuidou de dar sustentação a essas 2 medidas. Proibiu, por exemplo, a desaposentação, né? Obrigou que, em caso de greve no serviço público, houvesse o desconto automático, flexibilizou o direito trabalhista através de uma série de decisões, inclusive a eliminação da ultratividade da norma e outras regras. Então, foi um conjunto de ação dos 3 poderes no sentido da direção dessa agenda. Isso estava indo de vento em popa, inclusive com a reforma da Previdência aí, com perspectiva de aprovação, né? Então, essa mudança, quer dizer, esse ambiente pró-mercado vinha aí, portanto, de vento em popa nessa direção. Agora, né, aprovada a principal reforma do atual governo, que é o congelamento do gasto público, se não houver uma revisão disso, vai colocar em risco a paz social no Brasil. Isso foi a maior reforma que foi feita, foi esse congelamento em termos reais de gasto público. Vou dar aqui 2 exemplos para ilustrar isso. Um é o seguinte: se esta reforma estivesse em vigor desde 2003, que ela passa a administrar o país não pelas receitas que ele tem, mas pelo orçamento que ele pratica. Então, pega-se um ano, 2006, que foi o ano em que o PIB caiu 7% e que o desemprego representava 13%, congela-se essa arrecadação, esse orçamento, e diz o seguinte: nos próximos 20 anos, não pode se gastar além do que se gastou no ano anterior, mais o IPCA. Então, se essa regra tivesse em vigor em 2003, o salário mínimo hoje valia 2/3 do que vale. Então, todo mês, durante 13 meses ao ano, porque tem 13º, o trabalhador que ganha salário mínimo perderia 1/3 da sua renda, R$300, e que não pode ser gasto em outra política pública nem beneficiar pessoas carentes. Vai ser destinado exclusivamente para gerar superávit e pagar dívida. Então, esse congelamento do gasto público é o gasto público corrente, é o gasto público primário. Não inclui as despesas financeiras. E o governo alegava que o Estado, como as famílias, deve gastar sempre menos do que o que arrecada, do que ganha. E que as famílias se adaptavam e que o Estado também precisava de se adaptar. Agora, a família, quando tem dificuldade, a primeira coisa que ela corta é a despesa financeira. É o cartão de crédito, é o juro, é o banco, etc. O Estado não. Ele economiza nas outras despesas para pagar o seu cartão de crédito, que é a dívida. Então, um argumento forte, cá entre nós, desonesto, né? O segundo exemplo que eu queria dar é o seguinte: esse congelamento de gasto público ele leva à quebra da paz social por a seguinte razão:
Imagine que não houvesse mais nenhuma nova aposentadoria no Brasil, nem ninguém mais tivesse acesso ao benefício de prestação continuada, aquele do idoso, da assistência social, ficasse do jeito que está. Mesmo assim, hoje nós gastamos algo como 500 bilhões para pagar os benefícios assistenciais e previdenciários, que são 35 milhões. Então, se ficasse congelado esses benefícios, esse dinheiro aqui não seria suficiente. Por quê? Porque esse valor é corrigido pelo IPCA, pela regra, e esses benefícios são corrigidos pelo INPC. Como o INPC é maior do que o IPCA, ia precisar de mais dinheiro para pagar os benefícios previdenciários e assistenciais. Como o congelamento é global, não é apenas daquela rubrica, pode tirar dinheiro de outro lugar para cobrir a previdência. Aí vai tirar de saúde, educação, etc. Mas é um valor residual, pequeno, inexpressivo, se fosse só isso. Acontece que, fazendo ou não reforma da Previdência, nos próximos 5 anos, em média, 1.500.000 pessoas terão acesso a benefício anualmente. Se você aumenta de 35 milhões de beneficiários para 36,5 e o dinheiro é o mesmo, para pagar a Previdência, você vai se apropriar de outro recurso do orçamento, da saúde, da educação, da segurança, de modo que essa reforma, a emenda 95, ela foi feita para forçar a reforma da Previdência, mais do que da Previdência, da Seguridade, e outras mais, porque ela vai avançar tão vorazmente sobre o orçamento congelado, que daqui a pouco não tem mais dinheiro para pagar outra coisa a não ser benefício previdenciário. E isso vai fazer com que a sociedade pressione o parlamento e o governo para que faça uma reforma da Previdência. Então ele tira o bode da sala. O bode, qual é o problema real? O problema real é o congelamento do gasto público. O país vai crescer, vai arrecadar, mas o que ele arrecadar não vai gastar. Não vai poder gastar, porque a referência não é a receita, é o orçamento congelado. Então, isso que está sendo feito isso que foi feito é criminoso. E vai forçar, por mais que retire o dinheiro de benefício previdenciário, reduza isso, não vai resolver o problema. A causa é outra. Então, essa alteração foi feita com esse propósito, de forçar a reforma da Previdência. O debate se há déficit ou não fica secundário, porque se entrasse hoje nos cofres R$1 trilhão, ele não poderia ser gasto. Está proibido. Você pode gastar o que se gastou no ano anterior, mais o IPCA. Então é um dado complicado. Esse conjunto de coisas que está em curso pode ser interrompido, mas a dificuldade de reversão do que foi feito, e direito é como pasta de dente, quando sai do tubo dificilmente volta, né, é que é a nossa dificuldade. Ontem esse episódio e daqui a pouquinho eu vou comentar em detalhe, mas isso vai levar provavelmente ao afastamento do presidente, mas nós temos que ter muita clareza que não basta trocar o nome, tem que trocar o programa, a ideologia que está em curso, que é aquela de verniz liberal, exclusivamente liberal e fiscal. Se continuar assim, não terá adiantado nada trocar, poderá até ter piorado, porque você entra com um novo nome mais eficaz para viabilizar essas reformas. E aqui eu queria, antes de falar dos cenários prováveis aqui em relação a esse desdobramento, dizer o seguinte, que essa questão da Previdência, que felizmente, na minha avaliação, nessa legislatura não há mais ambiente para votá-la, e cá para nós era melhor que fosse votada agora, porque na falta de correlação de forças para derrotar a emenda constitucional, para revogar a emenda constitucional 95, não fazer a reforma da Previdência agora, com o governo capenga, que vai fazer enormes concessões, e por isso a reforma vai ser uma reforma meia-boca, e aí ela sendo feita, quando a sociedade disser a Previdência está avançando sobre o orçamento, tem que fazer a reforma da Previdência, alto lá. A reforma foi feita, o problema não é a reforma, o problema é o congelamento do gasto. E se a reforma não for feita, aí vai se direcionar para ela exclusivamente. Mas o fato é que a reforma da Previdência tende a ter um freio de arrumação aí, e se não revogar, e não deve ser aprovado nessa legislatura, na próxima, um governo oxigenado, e já com a pressão da sociedade, virá provavelmente com uma multa mais dura, porque ela já vai estar avançando muito fortemente sobre as outras rubricas do orçamento. Mas essa reforma agora era possível
eliminar dela os seus efeitos mais perversos facilmente. Eu vou citar aqui 4, só para a gente compreender e sentir a razão pela qual se deve mesmo brigar contra essa reforma, com esse formato, para que ela tenha razoabilidade, porque a reforma é necessária, né, e não prejudique, sobretudo, os que estão agora no sistema que vão usufruir de aposentadoria no futuro, brevemente. Porque as reformas previdenciárias no mundo inteiro alcançam os entrantes no sistema e fazem regra de transição generosa para quem já está às vésperas de se aposentar, né? No caso brasileiro, está sendo feita uma situação complicada. Então, para dar aqui alguns exemplos, o aumento da carência de 15 para 25 anos, sem uma regra de transição generosa, é uma coisa criminosa. Vou dar um exemplo aqui para vocês. 76% de todos os aposentados por idade, e as aposentadorias por idade são maioria frente às aposentadorias por tempo de contribuição, 76% não teriam comprovado 25 anos de contribuição. Significa dizer que dos atuais aposentados por idade sobraria apenas, dentro dessa nova regra, 24%. Aumentar a idade mínima para 65 anos. Todo país que decide reter os seus trabalhadores mais tempo em atividade até uma idade muito avançada, pratica uma série de políticas públicas, como mobilidade urbana, respeito aos mais idosos no trabalho, adaptação do local de trabalho, treinamento frequente, especialmente em relação à questão de tecnologia, e uma série de outras políticas públicas que dê conforto ao idoso no exercício da sua atividade. Então, com congelamento de gasto público, isso não vai ser feito no Brasil e vai ser retido. E, ao fixar em 65 anos, o parâmetro são os países europeus e nórdicos. É verdade, lá já se pratica aos 65 anos a aposentadoria. Agora, tem uma diferença fundamental de lá para cá. Primeiro, a expectativa de vida lá é maior do que aqui, mas esse não é o dado mais relevante. A expectativa de sobrevida com saúde. Lá, depois que a pessoa se aposenta aos 65, ela usufrui com saúde mais 9 anos da aposentadoria. E depois mais uns 8 até completar os 86, que é a expectativa de vida. No Brasil, o mesmo dado da OCDE, da Organização Mundial da Saúde, diz que a expectativa de vida com saúde no Brasil é de 65,6 meses. Significa que o brasileiro vai se aposentar inababescamente durante 6 meses, vai poder usufruir da sua aposentadoria com saúde. E depois doente até a média de expectativa de vida, que é 74 anos de idade. Então, essa é a realidade nua e crua que está sendo proposta e que não leva em consideração a realidade do país. A exigência de 40 anos de contribuição para que tenha direito à integralidade da média. Essa exigência faz com que, por exemplo, o segurado do INSS, que para cada 12 meses contribui só 9,1, porque ele vai estar desempregado na economia informal em algum momento da sua atividade laboral, ele precisa ficar em atividade 54 anos para atingir os 40 anos de contribuição e, portanto, ter direito a essa integralidade da média. Se ele começa com 18, fica 54, ele vai chegar aos 72. Como a expectativa de sobrevida expectativa de vida é de 74, ele vai usufruir já doente, porque aos 65,5 com média adoece, os 2 anos que lhe restam de vida com essa aposentadoria. E com o redutor, porque a aposentadoria atinge os 3 pilares constitutivos do benefício. A idade que aumenta, o tempo de contribuição que aumenta e o valor do benefício que reduz. E, então, esse trabalhador tem que ficar mais tempo em relação a isso. E essa idade que eu mencionei antes, 65 anos, é a mínima, porque se estabeleceu, está propondo nessa reforma uma regra que, passado 3 anos da vigência dessa reforma, sempre que a expectativa de sobrevida aos 65 anos de idade aumentar 1 ano, aumenta pelo menos 1 ano nessa idade mínima de 65 anos. Por que não pegou como parâmetro a expectativa de vida ao nascer? Porque ela é menor do que a expectativa de sobrevida aos 65 anos. A expectativa de vida aos 65 anos, proporcionalmente, é maior
do que a expectativa de vida ao nascer, por conta de uma série de razões, mortalidade infantil, trânsito e outros problemas mais. Então, são reformas muito duras. O BPC, benefício de prestação continuada, aumenta de 65 anos no caso do homem e 60 da mulher para 68, para ter direito a esse benefício. E se inclui no cálculo, para ter acesso a esse benefício, que deve ser uma renda per capita média inferior a um quarto salário mínimo, o próprio BPC. Então, se tiver duas famílias com 2 idosos, a possibilidade de que os dois recebam é 0. Ou se tiver um deficiente, é 0. Então, vai reduzir drasticamente. Então, são mudanças extremamente graves que devem ser mesmo enfrentadas e que um governo com visão social não proporia com essa agressividade. Faria algo mais suave, mais palatável, vamos dizer assim, mais humanos. Mas isso aqui é só para contextualizar o que a gente vai dizer na sequência, que é a necessidade de não apenas interromper esse projeto, como impedir que aquilo que já foi implementado continue funcionando, como é o caso da emenda 95. Se ela continuar, pode vir o PSOL, vai fazer a reforma da Previdência mais dura do que essa, porque será inexorável, não tem mágica para isso, né? Bom, ontem ocorreu aquele episódio em que ficou evidente que aquele discurso de natureza ético-moral que justificou a saída da presidente anterior era falso, porque essa prática continua existindo, que as denúncias são agora do mês de março e abril, né, primeira coisa. Segunda coisa, a população pôde ver que as políticas públicas, porque foi desinterditado o debate, saiu aquele discurso de que eu sou a favor do impeachment, você é contra, eu sou coxinha, você é petralha, etc. e tal, né? E as pessoas começaram a dialogar a respeito do conteúdo das coisas. E aí deve-se, na minha avaliação, para interromper objetivamente esse processo e revertê-lo, haver, de parte do movimento social, uma atuação muito forte de mobilizações, de pressão, de esclarecimento à opinião pública do conteúdo dessas reformas e fortalecer o dia 24, que precisa ser forte, para não apenas enfrentar esse problema dos agentes públicos com desvio de conduta, mas principalmente interromper essa agenda. Então, isso é fundamental. Discute-se já que o presidente não teria sustentação. O nosso cenário é que Previdência, nessa legislatura, não reúne mais votos suficientes para aprovar, pode fazer a concessão que fizer. A trabalhista vai ter uma suspensão aí de algo como 60 dias, mas ela há risco de que volte e seja aprovada, ainda que com algumas concessões, etc. Então, temos que trabalhar para evitar que ela seja aprovada e, em sendo aprovada, exclua dos seus efeitos mais perversos e exclua-se uma injustiça que está se cometendo lá, que é a extinção da contribuição sindical. Porque está se retirando também do setor empresarial a contribuição, mas está se dando ao setor empresarial o poder de legislar sobre o mundo do trabalho. É o empresário, individualmente, para quem recebe mais do que 2 vezes o teto do INSS, porque a negociação será direta, quem vai legislar sobre o trabalho, que vai dizer para o profissional liberal quanto é que ele vai receber e que direitos ele terá, porque é uma negociação direta. E para os demais, negociação coletiva, através das entidades patronais, que vão definir o limite. Hoje nós temos 3 fontes do direito do trabalho. A lei em sentido amplo, Constituição, lei complementar, lei ordinária, tratado de que o Brasil é parte, que é fonte de direito. A sentença normativa, que é o poder da Justiça do Trabalho, de fixar normas e condições, e a negociação. E a negociação só pode ser para acrescentar direito, não pode ser para retirar. Pois bem, estão eliminando completamente o poder normativo, estão fazendo com que a lei só valha se tiver, se não houver acordo ou convenção coletiva dispondo em sentido diverso, ou seja, está eliminando as 2 fontes, a lei e a sentença normativa, e dando à negociação o poder não de acrescentar direito, mas de tirar direitos. Então, o empregador está trocando uma contribuição sindical por a prerrogativa de legislar. Se antes havia financiamento empresarial de campanha, a empresa pagava para o empresário, para o candidato, para ele legislar no mundo do trabalho, agora não precisa mais. Paga o seu sindicato de empregadores, que ele vai fazer a lei na prática, né? Treinando os empresários filiados, para que eles negociem diretamente, no caso de quem ganha acima de 11 mil reais, e o sindicato negociando
diretamente com os trabalhadores, basta dizer o seguinte, olha, se você não aceitar o que eu estou propondo, eu tiro essa planta daqui, dessa cidade, e na cidade vizinha o pessoal está disposto a receber o que eu estou disposto a pagar. E aí, meu amigo, o trabalhador, entre ficar com acessório, que é um direito a mais, e o principal, que é o seu emprego, ele vai forçar o sindicato a negociar em favor disso. Então, além disso, tem outro aspecto. As entidades patronais têm o Sistema S, que abastece com recurso lá e que não está sendo questionado, não está sendo extinto. Então, isso é uma injustiça muito grande que a gente precisa também reverter. O que está posto aí do ponto de vista de cenário? Tudo leva a crer que o presidente não se sustenta por uma razão simples. Mesmo que não haja de pronto provas materiais do envolvimento direto do presidente, mas, do ponto de vista da percepção, está evidente que uma pessoa das suas relações pessoais foi pega com dinheiro rastreado, etc., que é o deputado lá do Paraná, o Rocha Loures, né? Então, está evidente isso, envolveu lá o Aécio de forma direta, tal. Então, uma situação complicada que ele vai ficar, se continuar, vai continuar capenga. O mercado e a mídia só vai patrociná-lo se ele tiver condições de entregar as reformas. Como ele não vai ter condições, ele está variado no seu principal ativo, seu principal pilar, que era apoio no Congresso, vão naturalmente abandoná-lo. E para sustentar seria muito desconfortável, porque ele foi guindado àquela condição por supostamente não ter déficit de natureza ético-moral, e ficou evidente que tem, né, com esse episódio. Então não se sustenta. Não se sustentando, aí se encaminha para uma substituição. Como faltam menos de 2 anos para término do mandato, a Constituição diz o seguinte, 81 da Constituição, havendo vacância dos cargos de presidente e vice, nos 2 anos que antecedem ao término do mandato, até 2 anos antes do término do mandato, haverá eleição indireta. Então, havendo a vacância, o presidente da Câmara assume o poder por 30 dias, e nesse período o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, convoca uma eleição indireta, que qualquer brasileiro filiado a um partido com maior de 35 anos, de que seja ficha limpa, pode estar entre os possíveis, mas é claro que não vai ter nem disputa, vamos escolher um e indicar lá para ser esse nome. Fala-se até em 3 hipóteses, o Fernando Henrique em primeiro lugar, o Jobim em segundo e o Rodrigo Maia em terceiro. Os 3 são tão neoliberais quanto o Michel. Vão assumir essa agenda aí, mas esses são os nomes que estão postos. Falam na ministra do Supremo, a Carmen Lúcia, mas tem, na minha avaliação, um impedimento que tem que estar afiliado a um partido político e ela não é afiliada, e tem que ter uma carência de filiação. Então, acho, na minha avaliação, ela estaria fora. Então, havendo vacância, a eleição é indireta. O que é considerado como vacância na legislação? É a ausência do presidente e do vice por morte, por impedimento, por renúncia, ou considerado ineputável, ou maluco, sem condições psicológicas de governar o país. Essas são as 4 hipóteses. Já o Código Eleitoral diz o seguinte, que só há eleição indireta nos 6 meses, né, eleição indireta nos 6 meses para o término do mandato. Então, pela lógica do Código Eleitoral, a eleição indireta só aconteceria faltando 6 meses. E, portanto, como faltam mais de 6, poderia ser direta. Mas a Constituição é clara nos casos de vacância. Então, o que pode ter questionamento judicial em relação à eleição indireta? Se houver cassação da chapa. Havendo cassação da chapa, aí pode ser interpretado não como vacância, porque o presidente está sendo afastado por um ato anterior ao exercício do mandato. É anterior, então não é vacância. É uma cassação prévia. E aí, nesse caso, poderia se questionar para ser direta. Então, existem essas possibilidades postas aí. A renúncia é muito provável e a própria decisão lá pelo tribunal. De qualquer maneira, eu acho que vai ser indireta nas 2 hipóteses, que o mercado não vai querer ir para uma eleição direta, pelo menos enquanto o Lula não tiver se tornado inelegível. Eles acham que é um risco, né? E Bolsonaro, aí, do jeito que está nesse ambiente, aí também
para o mercado Lula é um risco e para o Bolsonaro eu acho que para todos nós seria uma temeridade, né, eleger um maluco desse. Então esse é o quadro que está posto aí, nós temos aí os próximos 30, 45 dias vão ser determinantes para se saber o que vai acontecer nesse país, e o que vai acontecer do ponto de vista do interesse dos trabalhadores vai depender muito da nossa capacidade de contribuir fortemente nesse processo para denunciar essa transferência de renda que esse modelo que está sendo implementado representa, né? Todos nós estamos de acordo que há necessidade de algum tipo de ajuste. Esse tipo de ajuste trará algum tipo de sacrifício, mas que esses sacrifícios sejam distribuídos proporcionalmente à capacidade contributiva de cada um. Não se escolham apenas aqueles que vivem de salário, aqueles que dependem de prestação do Estado, dependem do serviço público, ou aqueles que recebem benefícios, seja previdenciário, assistencial, Bolsa Família, ou de que ordem for do Estado. Tem que alcançar todos indistintamente, inclusive aqueles, e principalmente aqueles com capacidade de poupança. O que estão sendo preservados no Brasil são aqueles que o que ganham não é destinado, não tem natureza alimentar como o salário tem, como a aposentadoria tem. É aqueles que têm capacidade de poupança e, portanto, podem adquirir título da dívida pública e ser remunerado por esses títulos. Então, se tiver que ter, terá que ser nessa direção. Então, esse é o quadro que a gente vislumbra aí para os próximos dias e que seguramente dependerá da ação de todos nós. É importante ter presente também que os partidos, de um modo geral, e os de esquerda em particular, estão numa espécie de encruzilhada que reforma trabalhista e previdenciária é menos importante frente aos desafios que ele tem, que é a própria sobrevivência, que consiste no seguinte: os partidos precisam, para manter o mandato dos seus atuais membros, ou pelo menos parte dele, desesperadamente, de um fundo eleitoral, para viabilizar a campanha. Isso tem nada a ver com trabalhista nem com previdenciária. Se todos precisam, a oposição, que é de esquerda, precisa mais do que a outra que está no governo e que tem acesso ao mercado fácil, né? Então, a tentação para fechar um olho em relação a uma dessas reformas, ou parte delas, em troca desse apoio do fundo eleitoral, é grande. Isso pode ser feito de forma dissimulada. O sujeito vai lá e, sabendo que o governo tem maioria para aprovar, deixa votar. Faz o barulho dele, leva caixão, vela, faz o barulho, mas utiliza os seus destaques com matéria irrelevante e deixa votar. Nunca vi uma oposição permitir que se vote uma reforma trabalhista da dimensão daquela numa única noite. Loucura. Com 10 parlamentares seria possível inviabilizar aquilo. Quer dizer, é inexplicável o que aconteceu naquela noite ali. Por isso que eu estou com séria desconfiança que pode ter tido algum tipo de composição dessa natureza. Faz o mise-en-scène, mas então o movimento social e sindical tem que marcar firme em cima. O segundo ponto é a necessidade de anistia do Caixa 2. Todo mundo praticou Caixa 2. E se perder o foro privilegiado, vai cair na mão de um juiz como o Sérgio Moro, e aí o desespero é grande da tropa. Então vamos brigar muito por isso, e não tem nada a ver com trabalhista e que podem eventualmente negociar isso. E a terceira é evitar uma reforma política que impeça o retorno da esquerda ao poder um dia, que é uma outra possibilidade. Se você estabelecer, por exemplo, o voto majoritário, o distritão, a esquerda é dizimada. Ela só tem chance se for pequena, com proporcional misto, ou se for no modo atual, de lista aberta ou fechada, mas com proporcionalidade. Se eliminarem isso, aí fica difícil. Então, esse é o desafio que está posto para o movimento, né? Brigar fortemente para evitar perdas para os trabalhadores em geral e para si próprio, na medida em que a reforma trabalhista está tirando uma das suas principais fontes de sobrevivência, que é a contribuição sindical compulsória, e que não é imposto, é bom chamar atenção para isso, né? E mesmo que fosse, não é, porque é cobrado do trabalhador, não é de toda a sociedade, mesmo que fosse, era legítimo que tivesse sua cobrança. Porque o tripé da democracia são os partidos. País que não tem partido organizado não pode ser considerado democrático. País que não tem imprensa livre não pode ser considerado democrático. Que não tem sindicato organizado não pode ser considerado democrático. E a imprensa tem imunidade tributária em relação aos insumos que ela utiliza. Os partidos têm o fundo partidário. E por que o sindicato não poderia ter recurso do orçamento do Estado? Tem a contribuição,
sindical, mas não é do Estado. O Estado apenas arrecada e é muito bem remunerado com isso. Pode receber 10% ou 20%, dependendo se o sindicato está ou não filiado à central. Então, com isso, eu queria, e pedindo desculpas por ter me estendido muito, e também pelo improviso, encerrar aqui essa intervenção e me colocar à disposição, se a mesa assim entender, eventuais perguntas. Permita-me, na sua opinião, como cientista, e o mercado, o dólar, a inflação, a deflação, esses 30, 60 dias, vai ser perverso? Como é que vai ser? É livre, né? Os preços. Exatamente. Quer dizer, o governo ele se sustenta ou não em função do nível de apoio do mercado. Se o mercado especula, é natural que ele vai sair, ele não se sustenta. Quanto mais especulação houver, menos tempo o governo se sustenta. Hoje a Bolsa foi suspensa lá exatamente com essa preocupação, né? Então, acho que o mercado vai tirar rapidamente do mesmo modo que botou. Colocou porque era conveniente colocá-lo para aplicar essa agenda. Não está sendo mais eficaz no atendimento dela, é descartável. Retira-se, vamos botar um outro que possa fazer. Eu já citei aqui os nomes que estão aí postos como os de agrado do mercado. Então, eu queria pedir desculpa. Pois é, o Meirelles já está operando isso diretamente. Não sei se ele teria ou seria o nome para ser aprovado para substituir o Michel Temer, porque também ele foi presidente do Conselho Administrativo do JBS, que foi quem, no final, denunciou isso, né? Então, está, de algum modo, vinculado a esse esquema. E aí também seria entregar diretamente a raposa para cuidar do galinheiro. Você imagina entregar um presidente da República sendo banqueiro. Ele, como ministro, ainda quer forçar a mão e se contrapor ao presidente, que, em tese, tem voto, né? Imagine se ele for diretamente lá. É uma tragédia, seria uma tragédia desse ponto de vista. Mas também é um nome que não pode se descartar se, eventualmente, não for atingido em uma dessas delações aí. Então, com isso, eu queria, mais uma vez, agradecer a paciência de vocês e, se a mesa assim o permitir, posso responder eventuais perguntas. Se não, já agradeço e cumprimento a todos por esse congresso. Muito obrigado.